Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento de nossa aula. Temos, então, aí a aula de número 1, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, detalhamento, história e tempo, uma relação necessária. Queridos, ficaram curiosos? Então, acompanhem a aula. Meus queridos, vamos então abordar um assunto interessante, que é então o quê? Começar aí a falar um pouco sobre o que é então a história, de onde esse termo, inclusive história, ele começa então a se originar na nossa, sociedade. Então acompanhe comigo, olha só, vamos ver a origem da história. O termo então história, ele é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio, então, aí da pesquisa. Então, é importante o que na história? É importante, então, a gente ter um fato e averiguar, né? Averiguar através de quê, então, professora? Através dos documentos, oficiais ou não. Então, o termo história, ele vem, então, lá dos gregos, e é, então, exatamente isso, investigação de fatos, investigar. É como se a gente agora, eu e você, aluno, começássemos, então, aí a dar uma de detetive. É exatamente isso. Nós vamos, então, buscar lá no passado, não é mesmo? Histórias para a gente, então, começar aí a entender, então, aí, não é mesmo? Como que era essa relação, então, do homem com esse passado, do homem, então, dominando o meio, ok? Então, olha só, para a gente começar, então, a fazer história, a pensar, então, na história, vamos, então, falar de pessoas que são importantes para a gente compreender, então, aí, não é mesmo, os fatos históricos. Então, vamos, então, lá para a Grécia. Acompanha comigo, nós temos, então, aí o Heródoto, tá? Que ele é, então, o antigo historiador grego. Foi considerado pelo filósofo Cícero como o pai da história. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Destacamos, então, para vocês algumas obras, então, do Heródoto, tá? Então, nós temos aí nessa imagem para vocês exatamente uma figura que representa, não é mesmo? Quem foi, então, o Heródoto. Então, toda vez que vocês lembrarem dele, lembra aí que ele é, então, o pai da história lá da antiguidade. Quais livros importantes, então, que esse filósofo, né, ele deixou, então, aí para a gente? Nós temos, então, aí o primeiro livro, que é Clio. Neste livro estão relatadas as causas das guerras médicas, as primeiras desavenças e conflitos que aconteceram entre bárbaros e gregos. O que isso significa, professora, né? Que ele, vendo, então, essa história das guerras médicas, ali acompanhando este período das guerras entre os gregos e os persas, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai, então, começar a relatar, através deste livro, o que aconteceu nesta guerra. Quem eram os personagens principais? Por que, então, que esse mundo grego, ele estava, então, ali o quê? Guerreando. Por que era importante, então, não é mesmo? Eles dominarem, então, aí, né, os persas, que era, então, aí o outro povo, né, aonde gregos e persas ali disputavam áreas, tá? Então, ele vai passar por esse período e vai começar a deixar, então, os primeiros relatos de guerra. Por isso que o Heródoto, ele é conhecido, então, como o quê? Como o pai da história. Aquele que vai, aos poucos, participando, então, ali, não é mesmo? Da história que vai se passando, seja de guerras, e depois, não é mesmo? Indo, então, viajar em outras localidades, e ele vai começando, então, a fazer o quê? Esses registros, que a gente chama, então, o quê? De registros históricos. Por isso, então, aí, nesse primeiro livro que eu trago para vocês, Clio, nós temos, então, aí essa importância, então, das guerras médicas.
Temos então aí Euterpe, que é então o segundo livro, né, do Heródoto. E ele vai relatar o quê? Os acontecimentos no Egito, sua história, a geografia do país, a religião, os reis, animais sagrados e costumes. Então presta atenção. Nesse segundo livro, ele já viaja então para essas áreas do Egito, né, que ele está acompanhando ali, e ele vai falar então ali quem era então aí, né, os principais governantes desse período, como é que é então essa religião, né, egípcia, tá? Então ele começa a deixar relatos. Claro, ele está, então, passando, né, revisitando, então, o Egito, e ele também vai procurar o quê, né? Em livros, algumas informações também sobre esse Egito. E é claro, se ele está vivenciando, então, aquele período, ele vai falando, né, começando ali a tecer, né, o seu livro, a escrever. Então, observem que ele vai deixar, então, relatos sobre essa região do Egito, quais eram os seus principais governantes, não é mesmo? E um pouco dessa religião, quem eram os reis, porque lá, então, no Egito, tínhamos animais sagrados para essa civilização. E, claro, falar, então, um pouco também sobre os costumes. Bom, se hoje eu, gostamos também, né, de passar maquiagem, isso vem lá dos egípcios, tá? Então, eles gostavam, maquiagem para eles era o quê? Poder. Assim mesmo como utilizar muito de joias de ouro. Então, isso significa o quê? Que para o Egito isso era uma simbologia, então, de poder. Então, percebe que são relatos que ficam na história, e é exatamente por isso que a gente tem, nos dias atuais, não é mesmo? Nós sabemos, então, um pouco dessa história que aconteceu lá, então, né, nos nossos antepassados. Vamos, então, ao próximo livro, que é, então, Thália, tá? Também aí é um livro escrito também do Heródoto, tá? O terceiro livro. Ele reúne fatos sobre o motivo que levou Cambises, imperador persa, a atacar o Egito. Toda a sua trajetória até sua morte e a entronização, então, aí do Dário I, tá? Então, novamente, temos aí, né, um novo livro falando, então, sobre esse ataque persa lá, né, no Egito. Então, olha só, o nosso próximo livro será, então, aí né? Erato, que é, então, aí o sexto livro, reúne a história de Esparta e Atenas, as políticas internas e a invasão persa na Macedônia, tá? Então, Erato é o sexto livro e temos duas grandes cidades-estados aí, não é mesmo? Esparta e Atenas, né? E nós vamos ver também, com o passar das nossas aulas, duas grandes cidades-estados que vão representar muito bem, então, este mundo grego, ok? Então, observem aí, né, que aos poucos nós vamos, então, dando, né, seguindo a história, dando importância, então, para essas duas grandes cidades-estados. E está aí o pai da história já deixando, então, para a gente, no seu sexto livro, Erato, não é mesmo? Registros sobre essas duas grandes cidades, então, do mundo grego, tá? E vamos seguindo, então, falando agora para vocês o seguinte: como o historiador, ele faz, então, o seu trabalho? Tá? De que ele precisa para conhecer a trajetória dos seres humanos ao longo do tempo, tá? Então, nossos ancestrais, eles vêm deixando há milhares de anos sinais de sua existência, como restos de construções, objetos de uso doméstico, vestimentas, calçados, obras de arte, pinturas e cartas, né? E vamos dizer etc, porque são vários deixados, então, que os seres humanos, ao longo da história, eles deixam, então, para a gente, ok? Seja lá os nossos antepassados, dos primeiros, né, hominídeos, como nós vamos chamar, não é mesmo? Nossos primeiros hominídeos, ou seja, os nossos primeiros ancestrais, eles deixam restos de alimentos, eles deixam, então, né, vasilhas que se utilizavam, e aí, ao longo
da história, nós vamos exatamente buscar como que eles viviam, em que região, o que eles comiam, não é mesmo? Se estavam em savanas, então, assim, se deslocaram de um lugar para o outro e qual o principal motivo. Então, lembra lá do início da nossa aula, tá? A gente é como se nós fôssemos, então, investigar. A partir de agora, não é mesmo? Nós somos detetives e vamos, então, atrás dessas histórias, então, desses povos da antiguidade, para a gente poder, então, compreender, não é mesmo, este ser humano ao longo, então, dos tempos históricos. Não importa qual tempo histórico, se lá na pré-história, né, se na história antiga, que é o que a gente mais vai falar, não é mesmo, no sexto aninho, né, tanto a história antiga e pegar um pouco, então, da história medieval, serão os assuntos mais trabalhados. Então, percebam, a gente vai buscar, então, o quê? Esses fragmentos, esses vestígios do passado. Ok? Então, olha só, vamos ver quais, então, serão os materiais que esses historiadores, eles se utilizam, então, para fazer essa investigação, não é mesmo? Para sermos, então, aí, não é mesmo? Essas pessoas que vão dominar a história, que vão investigar. Acompanhem comigo, olha só, os historiadores chamam esse material de diferentes maneiras, né? Sejam, então, eles documentos históricos, fontes históricas ou evidências históricas. Tudo que é produzido pela humanidade no tempo e no espaço e cuja análise nos dá pistas que tornam possível desvendar o passado. Então, é isso. Alguns documentos deixados serão chamados exatamente de documentos históricos. Outros, nós vamos ter, então, né, documentos históricos que também podem se tornar o quê? Fontes da história, locais aonde eu pesquiso jornais, revistas, não é mesmo? Ah, professora, mas os povos pré-históricos, eles deixavam pinturas rupestres. Exato. Nós vamos também exatamente buscar, então, não é mesmo, esses sítios arqueológicos e vamos, então, aí desvendar esse passado e ver quais eram as pinturas, então, que esses povos deixaram, então, aí para que a gente pudesse, então, ter conhecimento. Por isso que nós vamos, então, investigar. Ok? Por isso que nós vamos, então, desvendar. Por isso, então, a importância das fontes, dos documentos históricos ao longo, então, da nossa história. Ok? Então, olha só, essa história, ela, então, caminha sozinha? Só a história já basta, então, para a gente desvendar o passado? E a gente sabe que não. Precisamos, então, o quê? Né? O historiador ele precisa de ciências auxiliares, que vão, então, ajudar nas datações e para ver, por exemplo, se eu encontrar um pergaminho, ele pertence a que período da história? Ele pertence ao período medieval ou lá à antiguidade? Que povo? Egípcio, mesopotâmico? É da onde? Então, exatamente por isso que a gente precisa, então, o quê? Né? Das ciências auxiliares. Daí, então, também vocês percebam a importância das ciências auxiliares para a história. Acompanhe aqui comigo, olha só, vocês têm, então, aí na tela de vocês, né, uma imagem de uma pessoa, teoricamente, cavando o solo, não é mesmo? Que é, então, aí a arqueologia. E nós temos, então, logo acima, uma escrita bem diferente. Por quê? Porque ela é uma escrita, né, de um século passado. Então, as ciências auxiliares, né, elas ajudam a desvendar, então, o passado. Exatamente por isso que a história, então, ela possui essa ajuda, tá? Então, a gente pode citar, então, como exemplos de ciências auxiliares da história. Primeiro, nós temos aí a paleografia, tá? Que é o estudo de caligrafia antiga ou estudo de textos manuscritos antigos, tá? Que é exatamente aí a que século pertence, como é que foi feita essa caligrafia, não é mesmo? Então, cada século, 14, 13, 12, tem, de certa forma, né, o seu próprio percurso
recurso da escrita, tá? Então, a paleografia ela vai ajudar os historiadores a desvendar, né, a de que século pertence, então, essa história, tá? Essa escrita. Temos, então, aí a arqueologia também, estudo ou investigação dos indícios ou vestígios de civilizações e culturas de sociedades passadas. Temos também aí a paleontologia. O que é a paleontologia? Ciência, então, que estuda os fósseis, principalmente de eras geológicas passadas, tá? Então, por isso que a gente tem aí, não é mesmo, o estudo de animais antigos, até mesmo os dinossauros, né? O povo do sexto ano adora ir buscar um dinossauro, um tiranossauro rex e assim sucessivamente. Então, é a paleontologia, que é, então, uma ciência auxiliar da história, que vai ajudar, então, a desvendar aqui, né, era geológica, pertencia, então, o fóssil encontrado, tá? E uma coisa importante que eu preciso falar para vocês: fóssil é um vestígio passado, tá? Então, não é esqueleto, esqueça, isso não existe. É um fóssil. Toda vez que a gente encontra, então, um fóssil antigo, a gente chama de fóssil, não esqueleto, tá? Encontramos o esqueleto. Não, é um fóssil antigo. Por quê? Porque ele é um resto de seres humanos ou de animais que foi fossilizado, tá? Então, ao longo do tempo, ele perdeu, né? Os ossos perdem o gás oxigênio e exatamente por isso vai se desgastando. Então, é um fóssil, tá? E vamos, então, falar aí sobre a numismática, que também é uma ciência auxiliar da história, que é, então, a ciência que estuda as moedas, tá? Então, para vocês terem a ideia, cada período da história nós temos, às vezes, mudanças de moedas. Então, a numismática é a ciência que estuda aí as moedas, tá? Então, moedas antigas, moedas lá do período dos persas, dos gregos, principalmente ligado ali a Roma, né? Já quando tem essa fusão da cultura greco-romana, tá? Então, para vocês perceberem que a história, ela tem, então, essas ciências auxiliares e elas são importantes, ok? Um outro elemento importante para desvendar o passado é, então, olha só a noção do tempo. O tempo, ele é importante para o historiador verificar os principais acontecimentos das sociedades. Então, convido vocês a acompanharem, né? Nós temos, então, aí um videozinho para a gente falar e começar, então, a abordar esse assunto que é importante, que é o tempo. Noção do tempo. A vida moderna do tempo presente traz muitos fatos e acontecimentos que ocorrem rapidamente. O tempo é algo primordial. Temos que encontrar tempo para fazer todas as atividades. O sociólogo Bauman difundiu o conceito de modernidade líquida para definir o tempo presente. Escolheu a metáfora do líquido ou da fluidez como principal aspecto do estado dessas mudanças. Um líquido sofre constante mudança e não conserva sua forma por muito tempo. Esse é o tempo atual, que vive em constantes transformações. Então, para vocês começarem a perceber também a importância do tempo para o historiador, ok? Então, é o quê? Este homem, ele tenta lidar com o tempo da melhor forma possível. Por isso que eu, aluno do sexto ano, né, tenho que começar a pensar, então, a refletir sobre essa questão, então, do tempo. Por que o tempo ele é importante para a história? Porque nós tivemos várias eras históricas, tá? Vivemos atualmente no tempo presente, que é este tempo atual que nós vivemos. Mas, se a gente pudesse se transportar, então, lá para a pré-história, aquele homem pré-histórico, ele também se via como homem do presente, daquele período, deu para entender? Assim como, por exemplo, se a gente pudesse se transportar exatamente agora lá para a Idade Média, nós estaríamos, então, com as vestimentas da Idade Média, não é mesmo? Trabalhando, então, no que é rural. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres atuantes naquele tempo. Por isso que é importante essa noção, então, do tempo.
tempo, tá? Como é que esse homem ele vai lidar, então, com esse tempo? Por que esse tempo, então, ele é tão importante também para o historiador, para eu desvendar, então, uma história? Acompanhe comigo, olha só. Quando acompanhamos, então, o crescimento de um cachorro ou de uma árvore, percebemos a passagem do tempo. Tá? Quando olhamos uma foto do tempo em que éramos bebês e a comparamos com uma foto atual, percebemos que o tempo passou. Se olharmos uma foto de nossos pais, poderemos perceber a diferença no tempo. São roupas, cortes de cabelo, postura, hábitos, brincadeiras diferentes. Se formos olhar, então, pela tecnologia, as diferenças de tempo são enormes. Celulares que hoje chamamos de tijolão, televisão, né, sem controle e etc. Então, percebam, né, que o tempo ele é importante. Se vocês nem sabem o que, né, essa parte aí que eu falei agorinha para vocês sobre o tijolão, era um telefone, os primeiros telefones que foram inventados, celulares, né? Que eles eram enormes, por isso que eles eram chamados de tijolão. Então, para vocês perceberem que o tempo, ele é, como o Bauman falou, a sociedade é líquida, tudo é muito mais rápido do que era lá para a antiguidade, do que era, então, para a Idade Média, né? Para o que era para a Idade Moderna. Então, o mundo contemporâneo, ele é muito mais rápido. Olha, a gente está tendo aula, né? Eu estou aqui e vocês aí, juntamente comigo. Então, o uso da tecnologia, isso é importante também, porque é uma questão do homem, então, também lidar com o tempo, lidar com a educação, não é mesmo? Chegar a outros lugares que antes a gente não podia. Então, percebe também que os avanços tecnológicos, eles também são importantes para a gente compreender, então, esse nosso tempo presente. Então, acompanha ali comigo, olha só, todos os dias precisamos encontrar tempo, né? Tempo para acordar, tomar banho, tomar café, estudar, assistir à televisão, brincar, se alimentar. O tempo, ele é importante na nossa história, mas como compreender algo que não conseguimos ver nem pegar? Olha só que pergunta interessante, não é mesmo? Eu que sou aluninho, então, do 6º ano, por que eu tenho aquele horário que a mamãe diz que eu tenho que almoçar porque eu tenho que ir para a escola? Deu para entender? Então, vocês também estão inseridos nessa parte do tempo. Só que vocês percebem o tempo de uma outra forma. Geralmente, não é mesmo? É a mãe que diz, olha, menino, vai fazer a tarefa, está na hora de almoçar, está na hora de se arrumar para ir para a escola. Mas percebam, né, vocês, 6º ano, já têm essa noção, né, de tempos. Né? Daqui a pouco vai ser o horário da merenda, então eu vou merendar, vai dar uma pausa, eu vou voltar depois para estudar novamente. Então, percebo que a noção do tempo, ela também está presente, não é mesmo, no cotidiano de vocês, no nosso cotidiano, ok? Então, olha só, vamos ver, então, aí, né, como outras maneiras da gente perceber, então, esse tempo, tá? Realmente, nós não podemos ver nem pegar, mas, não é mesmo, podemos observar mudanças, tá? Então, na sociedade, se você pegar uma foto da sua mãe, o corte de cabelo, as vestimentas, de quando ela era criança, de quando ela era mais nova, vamos dizer assim, a adolescência. Então, tem todo, né, um aspecto da sociedade que está por trás, então, daquela imagem, da foto, tá? A sociedade, ela era de um jeito. Tá bom? Então, as roupas também, até mesmo, por exemplo, os refrigerantes, não é mesmo? A água. Se a gente for comprar uma aguinha, né, vocês vão perceber, então, que o modelo, a embalagem, ela é diferente dos anos 80, 90 e assim sucessivamente para os tempos atuais. Quando a gente fala, então, sobre moda, nossa, né, a moda era bem diferente do que ela é, então, atualmente. Não é mesmo? Se a gente for falar, então, na alimentação, legal, vou pegar aqui só como um exemplo, então, o café. Há tempos atrás, os cardiologistas diziam que café fazia mal para a saúde, que não era para a gente tomar o café. Hoje em dia, já tem estudos que dizem, não, o café ele é bom para o coração, ele é bom, então, para a concentração, e assim sucessivamente. Ou seja,
A própria medicina, os estudos, eles vão avançando e a gente vai ver, então, até na nossa alimentação. É com glúten, é sem glúten, é com leite, é sem leite. Então, vocês percebam as formas que a gente pode, então, ver, né, este tempo, as mudanças, não é mesmo? Então, na nossa sociedade. Se a gente for pegar, então, uma arquitetura nossa, vamos ver muito aí as pirâmides do Egito, né, o Coliseu, algumas imagens, então, da Europa. São, então, daquele período, né, mas que ainda se fazem presente nos dias atuais. Então, nós temos aí a importância, então, da arquitetura, desde lá da antiguidade até os tempos atuais. Ciência, gente, né, como que a ciência, então, ela evoluiu? Se na Idade Média, uma mãe que tivesse um filho, ela poderia morrer de alguma infecção, ou, se Deus o livre, né, o parto não saísse tão bem, né, tinham problemas muito graves. Hoje em dia, não. Até mesmo essa questão do hospital, não é mesmo? A ciência evoluiu tanto que hoje os hospitais, eles têm muito mais essa cara de cura do que, teoricamente, levar alguém só mesmo para falecer. Então, percebam, a pessoa chega lá bem doentinha e consegue, então, muitas vezes, né, sair bem, sair, então, com essa sua saúde recuperada. A medicina evoluiu, as vacinas estão aí presentes nos tempos atuais. Acabamos de sair de uma pandemia, não é mesmo? Então, a importância da vacinação, para quê? Para a gente, então, conseguir dominar, olha só, o meio, conversar, então, com esse tempo presente. Vacinados, nós temos muito mais capacidade de quê, né? De conseguirmos ficarmos bem, né? Recuperar nossa saúde, tá? E diferente de outras épocas. Então, percebe aí, então, essa parte da ciência, como ela é importante, né? E, claro, a comunicação, né? Olha só, nós estamos, então, interagindo, nós estamos, então, aqui, né, tendo uma aula de história. Então, significa dizer, então, que a ciência, que a evolução, então, aí, da comunicação, dos sistemas de informação, né, da internet, elas funcionam, então, para que a gente possa, então, né, se comunicar, ter aulas online, coisas que, por exemplo, isso há algum tempo atrás não era possível, não é mesmo? Fazer cursos, ter palestras, então, né, via online, assistir, por exemplo, guerras, está aí a guerra, né, a Rússia com a Ucrânia. Então, nós temos aí, não é mesmo, até agora também tempo presente, Israel ali com os palestinos. Então, quer dizer, as bombas sendo lançadas através de drones. Então, quer dizer, a gente assistiu isso muito ao vivo nos jornais, né? Então, percebe que essa parte da comunicação, né, e até mesmo da ciência, da tecnologia, ela vai evoluindo. E nós vamos também, né, recebendo essas informações muito mais rapidamente. Se antigamente acontecia um fato e demorava 2, 3 dias para nós termos a informação, agora não. Aconteceu um ataque, estamos já sabendo, ok? E eu vou, então, trazer para vocês algumas músicas, né? Uma música, então, que fala sobre essa parte do tempo. Vamos lá, olha só. Algumas músicas, elas tratam do tema da passagem do tempo, como aqui está transcrita abaixo, né? A música é como uma onda do Lulu Santos e do Nelson Mota. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo, não é mesmo? Então, percebam aí as mudanças. E como que a gente pode ver, então, aí, não é mesmo, essas mudanças? Olha só que bonitinho aqui. Nós temos, então, um videozinho, né? Que é exatamente para a gente perceber, então, que essa passagem do tempo, olha, gente, antigamente era assim, né? Que a gente fazia, então, ligações através de um orelhão. A gente tem, então, os avanços tecnológicos dos smartphones, que é muito presente, né, mesmo na nossa sociedade, né? Então, a gente consegue, inclusive, assistir aula hoje em dia, então, através dos telefones. Então, percebam, né, como se vê. Há, então, aí, né, esse caminhar, então, né, mesmo desse processo de evolução. O tempo, ele passa rápido, né? Então, o tempo, ele voa. Então, para vocês terem uma ideia de como há, não é mesmo, essa evolução, então, aí, no uso dos telefones. Se antes a gente tinha que ter, inclusive, uma máquina fotográfica para tirar foto, hoje em dia nosso telefone faz tudo,
né, cria vídeos, a gente manda vídeo, etc. Então, olha só, para vocês verem a importância, né, da gente perceber, então, o tempo na nossa sociedade atual, tá? Então, olha só, trago para vocês também, para a gente, então, falar um pouco, né, sobre, se liga nessa história, né, o que a história, então, estuda. Então, o objeto da história é, por natureza, o homem, né? Digamos melhor, os homens. Segundo, então, o historiador Mark Bloch, que é exatamente, né, este que está na imagem para vocês, a história é a ciência dos homens no tempo, tá? Então, não importa em qual era histórica eu esteja, se lá na pré-história, na história antiga, medieval, moderna ou contemporânea, é o homem, né, que nós temos, então, aí como objeto, então, dessa história, tá? Então, guarda aí na memória de vocês a importância, então, de sermos investigadores e, claro, qual é o objeto da história principal? É o homem no seu tempo histórico. Eu atingi o meu objetivo, que era, então, trabalhar com vocês, né, a história enquanto uma ciência, tá certo? E a evolução, então, desse homem tentando conversar, então, com o tempo. E por aqui, então, a professora se despede.